E aqui estamos nós. Vamos iniciar a nossa página da nossa leitura hoje, aqui na página 9, né? Página 9, vamos falar sobre técnicas de ministrações. Eu gostei muito do que eu li nos comentários, eu gostei muito mesmo, assim, a sintonia que as irmãs estão. E muitos falaram que uma técnica é muito boa, mas precisamos de oração, de estar consagrando ao Senhor. E tudo isso nós iremos ver nesse vídeo, também. Primeiro, técnica de ministrações, número 1. Escolha da história bíblica. Os livros e histórias sugeridos pelas crianças são um passo em direção a uma plateia interessada. Mas selecionar histórias que despertem a vontade de contar no contador é importante para o bom resultado final. O que eu coloquei nisso? A escolha da história. O palestrante, o ministrador, muitas vezes ele dá um tema para ele e ele não gosta daquele tema. Ele não tem vontade de ministrar sobre aquele tema. Nossa, tia Pri, mas existe isso. Porque assim, tem temas que é difícil a interpretação para a criança. Então, o ministrador, ele tem a dificuldade de ministrar sobre aquele tema, porque ele tem temas que você não consegue nem achar uma concordância em outros livros. É muito fechado, muito difícil para a criança. Tem muitos, coloca aí um tema muito interessante, que é o tema que fala assim: instrui o menino no caminho em que deve andar. Gente, esse tema não seria para a criança. Tem que colocar assim: as crianças andando no caminho do Senhor, as crianças nos passos de Jesus. Agora, escolher esse tema, instruir o menino no caminho que deve andar, isso é um tema para palestra para pais. Não para criança, num culto de infantil, num congresso infantil. É para os pais, esse tema. Então, assim, nós, ministradores, quando vai ministrar sobre esse tema, perdão, pessoal, caiu aqui minha borracha, fui pegar. Então, assim, o que acontece? Nós temos essa dificuldade, não consegue assimilar um tema com o outro, mas a gente tem que dar um jeito aqui, um jeito ali e vai adaptando. Então, o interessante é quem vai ministrar na IBD, no cursinho, se não tem tema, escolhe uma mensagem que você se identifica para você ministrar para as crianças. As crianças de 1 a 2 anos, para introduzir no grupo do mundo da história, é importante selecionar livros com histórias e ilustrações de boa qualidade. Gente, não vai adiantar eu pegar as crianças de 1 e 2 anos, ali, o infantil, e falar sobre Apocalipse com eles. Eles não vão ter uma compreensão, uma assimilação. É muito complexo. Então, eu não posso falar isso. Então, eu tenho que pegar uma história adequada, uma mensagem adequada para essa idade. Mas, tia Pri, a gente não pode mudar? Pode mudar a sintonia, mudar a maneira de contar. Eles vão compreender, mas é muito forte para as crianças. Eles têm que saber sobre o arrebatamento, sim, mas tudo de acordo com o seu tempo e a sua maturidade que eles vão adquirindo, certo? Então, nós temos que ter essa vocação na escolha. Muitas vezes na EBD nós chegamos e pegamos a mensagem, ali a revista e vai ler para a criança. Isso não é certo, eu tenho que conhecer o meu conteúdo. No culto, tia Pri, eu vou pegar e vou ler o livro, né? Que aqui a gente já entra em outro contexto. Não é interessante você ler. Então, as crianças gostam especialmente de histórias de animais. As crianças pequenas, elas gostam muito de história que envolve animais. As crianças gostam de mensagem que traga os animais. Então, Daniel na cova dos leões, Davi,
né, que era o pastor de ovelhas. Também tem sobre o nosso, né, Abraão, que tinha o seu rebanho. Então pode falar sobre o povo que vivia, né, o povo de Israel, porque eles viviam no deserto, mas eles tinham um rebanho. E como que era alimentado esse rebanho no deserto, se não tinha capim, não tinha mato? Então são coisas que você vai além. E o interessante da história é nunca você ficar só naquela parte da derrota. Sempre traga o depois para a criança, o depois do que aconteceu. Conhecer para narrar. Às vezes temos que pegar o livro novo e contar de supetão para uma turma, sem mesmo ter lido ou folheado. Isso aqui, gente, acontece. Muitas vezes a gente passa a semana inteira, não tira um tempo para estudar EBD. E aí quando chega na aula a gente vai de supetão, sem saber do contexto, sem saber o que está acontecendo, não sai uma aula criativa. Então nós precisamos conhecer o nosso conteúdo, conhecer o nosso material. Eu não posso simplesmente pegar uma história, a história bíblica, a história de Davi, eu vou pegar ali e vou ler. Pega um simples livro e vai contar a história. Isso não é interessante, porque você vai ler, você vai gaguejar, você não vai ter uma compreensão e não vai passar a compreensão para as crianças. O interessante é você conhecer o conteúdo e você ler, contar para aquela criança. Você está com o seu livro, né? Eu estou aqui com a apostila, para vocês verem, eu conheço o meu conteúdo. Eu não preciso ficar lendo tudo aqui para vocês. Eu não estou lendo, eu estou explicando. Contar a história, a mensagem é a mesma coisa. É você conhecer o conteúdo e você ensinar aquele conteúdo para as crianças. E você pegar o que você sabe e você colocar naquela história do que está acontecendo, o dia a dia daquela criança. É você ser criativo. Não ser copista, copiar o que está escrito, mas usar a sua criatividade. Vale também fazer uma possível tradução de partes complicadas. Para a faixa etária, programar cenas com a participação dos pequenos e organizar materiais que podem enriquecer a narrativa. O que acontece? Existe muito linguajar complicado, né? Um significado difícil e a criança ela não consegue compreender. Então você tem que mudar o significado daquela palavra, mudar o que significa para uma palavra mais simples que ela vai compreender. E se eu não tenho conhecimento do conteúdo, aí eu vou ter problema. E usa narrativas, usa a criança para fazer barulho do vento, para fazer barulho de animais. Vamos bater palma agora, como que faz a chuva? Tudo isso você utilizar a criança para fazer um barulho dentro do contexto da sua mensagem. Você já está trazendo a criança para dentro da mensagem, ok? Outra parte, o espaço. O espaço também identifica muito o cenário aonde que a criança vai estar. Tem que ser aconchegante, tem que ser um ambiente introdutivo mesmo. Mas como que eu vou fazer isso? Sempre montar um cantinho, o momento da história, o momento da mensagem, para a criança se sentir importante. Ela vai já chegar naquele ambiente corporal e escutar a mensagem. Para não ficar tão formal, você vai atrair. Então, o ambiente ele tem que ser aconchegante, o ambiente tem que ser atrativo, o ambiente ele tem que ser calmo, o ambiente ele tem que ser voltado totalmente para o momento da história. Então, por isso que é interessante a gente trabalhar cantinhos na salinha da criança, porque a gente distribui os cantinhos com os momentos que irá acontecer. Então, porque o ambiente ele vai inspirar a criança mesmo a ouvir a mensagem. E até a gente gosta de estar num ambiente decorado, num ambiente agradável para ministrar, para contar. Como que é gostoso você chegar num culto de criança, a igreja toda decorada, a igreja toda linda. Nossa, que gostoso, eu vou ministrar num momento maravilhoso. Nossa, minha EBD, a minha sala da EBD está linda, eu me sinto até animada, com ânimo para ministrar para essas crianças. Então é muito interessante nós adaptar o espaço para acontecer o melhor momento da ministração para essa criança. Conteúdo 4 da página 10. A roupa do contador.
Eu acho assim, a roupa do contador, ela já é um meio de nós introduzir da criança. Ver, agora estou chegando no momento da história. Nossa, eu vou ter que usar minha IBD, é no culto infantil, uma roupa alegre, uma roupa chamativa. Não, você pode usar um avental, coloca um avental, né? Bonito, um avental colorido com o seu nome, no caso meu, né? Tia Pri, ou Tia Jo, né? Tia Jane, Tia Elinéia, né? A Tia Cris. Então, assim, é o nome, é o seu nome que você vai usar para a Tia Mariana, para poder estar fazendo, né? Tem o tio Renato, o tio Rê, para a criança entender que aquele é o momento da história. Mas, Tia Pri, eu gosto de me usar peruca, colocar um monte de roupa. Gente, eu participei de um curso de contações de história secular. E a professora palestrante falou assim, gente, o maior recurso é a sua voz, é a sua expressão. Mas quanto à roupa, quanto mais discreto for, melhor é. Porque quando eu me coloco um monte de coisa, eu vou tirar a atenção da criança para aquilo que é importante para ela. Por quê? Porque ela vai se distrair com o brilho da minha roupa, ela vai distrair com a minha peruca colorida, com a minha maquiagem de palhaço, ela vai se distrair sempre com algo. Então, nós temos que ser discretos. Eu posso sim usar uma saia, mas bem colorida, mas use uma blusa neutra. Eu posso usar uma blusa colorida, mas use uma saia neutra. Ou um vestido neutro, né? Uma cor que não seja, que seja alegre, mas que não seja tão assim, escandaloso, que chama muita atenção. Porque o nosso intuito não é ser animadores de criança. Animadores, a gente contrata um animador para vir animar. A nossa vocação é ensinar a obedecer a palavra do Senhor. É ensinar a criança a seguir nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa, essa é a nossa missão. É o que nós temos que fazer para a criança e não animá-la. Então a minha roupa tem que ser apropriada. A minha roupa tem que ser uma roupa discreta, alegre e discreta, para não tirar a atenção da criança para aquilo que está sendo importante naquele momento para ela, ok? Mas a roupa, ela já identifica que está chegando um momento diferente. Então eu tenho que, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Eu tenho que saber o limite da minha roupa, da minha vestimenta, se é alegre ou não. Ai, Tia Pri, mas eu gosto de me fantasiar, eu gosto de... Amém. É você com Deus. Deus vai falar com você se você está sendo adequado, se você não está sendo adequada para aquela maneira, para fazer aquilo que Ele tem te escolhido. Então, nós estamos no momento de realmente ver o que é essencial. É essencial eu me preocupar com a roupa que eu estou vestida, ou é essencial eu me preocupar com quantas almas se renderam aos pés do Senhor e se essas almas estão sendo apacentadas, se está firme nos caminhos do Senhor, se tem a certeza da salvação dela. Isso é interessante, porque eu preciso me preocupar com aquela alma e não com se eu estou bem, se eu estou com bem colorido, se eu estou ótima, minha roupa está boa, para me poder ministrar. Porque o maior recurso somos nós para ministrar para as crianças a palavra do Senhor, amém? Essa primeira parte eu vou ficando por aqui. E eu venho agora com a segunda parte no próximo vídeo. Deus abençoe. Boa tarde, beijo da Tia Pri. Olá, voltamos. Agora estamos na página da apostila, né? Técnicas de ministrações, página 11, o olhar. O olhar é muito interessante. Porque quando eu conto uma história e eu olho nos olhos da criança, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir como se ela estivesse naquela história. Eu olho para outra, então sem eu olhar no olhar daquela criança,
a voz, o gesto. Quando tá acontecendo, né, assim, no suspense, faça uma voz de suspense, uma cara. De repente, aconteceu algo inesperado. O que será que aconteceu? Ai, será que é pavor? Vai me dar um pavor, vai me dar um medo. Mas ele teve coragem e ele foi valente e aconteceu algo inexplicável. Então, o seu tom de voz, a suavidade da sua voz, as expressões com a mão, com o olhar, né? Ai, que medo que eu estou. Ai, eu estou com muita vontade de chorar. E ela não parava de chorar. O que está acontecendo? Então, você vai mudar conforme a história. Mas para isso eu preciso conhecer o contexto. O contexto é interessante conhecer, porque conhecendo o contexto, eu vou conseguir colocar minhas emoções, eu vou conseguir colocar minhas expressões, eu vou conseguir pôr o meu medo, o meu pavor, o meu suspense, o meu, né? Ai, consegui o meu alívio. Eu vou conseguir colocar tudo isso. Então, a dica importante é ser bem claro ao pronunciar as palavras. Então, você tem que ser claro no pronunciar, claro no falar. Não é legal gaguejar, não é legal você falar palavras trocadas. Pode acontecer? Pode, mas se você conhecer o contexto, você vai conseguir fazer uma ótima administração excelente. Dialogar. Sempre é interessante você abrir um espaço para antes a criança falar o que ela acha, por isso que é interessante a caixa. Você pode conversar o que eles acham que vai ser administrações daquele dia, ou depois também eles conversarem o que eles achou, qual foi a parte interessante, como que foi, o que eles gostaram, porque isso vai ficar gravado na sua mente, no seu coração. Envolvimento do grupo. Muitas vezes nem todas as crianças querem se envolver. Muitas vezes nem todas as crianças querem participar, mas existe uma boa parte que quer participar, uma boa parte que gosta, que tem essa necessidade. Então, introduza um momento de histórias e leituras. Prepare-se para contar para muitas ou poucas crianças. Apesar de convidar o grupo para a hora da mensagem, é possível que nem todos os pequenos queiram tomar parte da atividade. Então, você precisa ter um auxiliar para não deixar essa criança desgostosa de não ir mais para a salinha para participar. Ela introduz uma outra atividade no momento que ela sentir que agora ela quer ouvir, ela vai ir até você e vai procurar saber, ok? Então é muito interessante isso. É muito interessante você saber o que a sua criança está precisando, ok? Contar e recontar. Repetir por várias vezes a história. E cenas queridas e favorecem a apropriação. O reconto, a leitura e a memorização são importantes. Como que é o reconto, Tia Pri? O reconto é você pedir para a criança, no momento da roda, recontar a história. Então, ela vai recontar aquele momento. Ou ela vai explicar alguma coisa ali que foi necessário e importante para ela em algum momento. Então, ela vai se sentir essa necessidade, essa importância, ok? Antes de recontar, é possível estimular a oralidade e a organização de tempo temporal dos fatos. Então, há um fato que aconteceu, qual é a parte que mais gostaram, de quem vocês mais gostaram, de quem não gostou, o que aconteceu com fulano. Isso são perguntas que vocês podem fazer. Então, quando a criança ela vai exercer a oralidade dela e vai exercer a memorização dela, o que ela gostou, o que ela compreendeu, e ela vai conseguir ter uma melhor compreensão. Então, é interessante você abrir um espaço para a criança falar sobre a mensagem, contar o que ela gostou, o que ela achou interessante, e vai ser um momento de você compreender se aquela criança entendeu ou não. E tudo isso faz parte das técnicas que você precisa ter para ter uma boa administração. Mas o mais interessante que eu quero falar agora para você, de tudo isso, são agregações para o Ministério Infantil.
São agregações para você ter um melhor desempenho. Mas aqui, eu coloquei uma reflexão, essa eu vou ler. Histórias são parte da humanidade. Milenares atrás. São anteriores à escrita. Transmite os saberes, preservando a cultura e as memórias. Todos nós experimentamos com prazer esses momentos e percebemos o quanto eles contribuem para o conhecimento do mundo. Ampliam as possibilidades criativas e desenvolvem as emoções. Histórias são um capítulo fundamental da infância. Em quem sabe, quem sabe de toda a vida, principalmente a palavra de Deus. A história faz parte da humanidade. Nós vivemos de histórias, de emoções, de tristeza. E essa história faz parte da nossa vida. E a palavra do Senhor é uma história real. E ela faz parte da nossa vida, do nosso contexto. Então a palavra de Deus, ela tem que ser contada, recontada, ilustrada, demonstrada para a criança de todo o tempo em tempo, porque é uma palavra verdadeira, é uma história real, é uma cultura que nós temos e é um grande tesouro que todos nós sabemos. Por isso é interessante nós refletir sobre isso. Qual é a história que nós estamos deixando para nossas crianças? Eu estou fazendo a diferença na vida de pelo menos uma criança? Eu estou deixando a marca de Cristo na vida dessa criança? O que eu estou fazendo para mudar? Técnicas são ótimas. Eu não tenho como ficar aqui falando várias técnicas, porque as técnicas nós vamos adquirindo no dia a dia. Isso aqui é uma base para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês, como muitos técnicas são ótimas para fazer um bom trabalho. Mas se eu não tiver conhecimento da palavra do Senhor, se eu não tiver no espírito de oração, se eu não tiver com uma intimidade com Deus, em oração, eu não vou conseguir manter com essa criança, não vou conseguir ministrar. Eu não vou conseguir com que a palavra do Senhor chegue com êxito, chegue com significado na vida dessa criança, porque ela precisa, pelo toque do Espírito Santo de Deus. Eu tenho que, antes de eu preparar, eu preciso orar e falar: Senhor, o que tu queres falar com a tua igreja? O que tu quer falar comigo, Senhor, nessa palavra? Senhor, que eu venha ser um instrumento para mim ser usada, para o Senhor me usar, para falar com aquelas crianças, com aquela igreja, e que o seu Espírito trabalhe no coração delas para que elas entendam. Sem oração, sem jejum, sem intimidade com Deus, sem conhecimento da palavra do Senhor, não existe técnica que pode ser a mais eficiente que for, que vai te trazer um bom resultado. Eu tenho que ter intimidade com Deus. A minha maior técnica para ministrar, porque o nosso Deus, ele é o professor dos professores. Ele nos capacita, ele nos instrui, ele nos ensina. E se eu não tiver intimidade com ele, se eu não orar, não consagrar a minha vida, não vou adiantar nada o que eu fazer. Não vai ser com excelência. E eu preciso fazer um trabalho com excelência, para que o Senhor possa me abençoar e abençoar o meu mundo. Eu preciso fazer o meu trabalho com excelência. Eu preciso, sim, que a criança seja alcançada. E para ela ser alcançada, é somente através da oração. Porque eu preciso orar, pedir para o Senhor preparar o coração dela, para que ela venha receber a mensagem daquele dia. Amém? Dúvidas? Deixa no comentário embaixo. Amém? Deus abençoe. Boa tarde.